Recebi com alegria o convite para um depoimento sobre a minha convivência, minha experiência com o professor Paulo Freire, um homem apaixonado pela vida, pela natureza, pelas pessoas, pela cidade do Recife. É esse o Paulo Freire que eu conheci, um homem com enorme gosto pela vida, uma amorosidade infinita, uma disponibilidade singular para ouvir e solidariedade inenarrável. Um professor que gostava de fazer aulas, seminários, ouvir e refletir. Ouvir para depois falar, ouvir novamente, ouvir sem que tivesse que ser o último a dizer a palavra. Conheci Paulo Freire primeiro através das ideias, estudando pedagogia do oprimido com estudantes de licenciaturas da Universidade Católica de Pernambuco, onde fui professora por muitos anos. Foi uma experiência, uma aproximação muito interessante, lendo pelos meus olhos e lendo através do olhar das estudantes e dos estudantes. Quando passei a estar com Paulo Freire, a vê-lo e a ouvi-lo, já era meu conhecido. Embora tenha visto Paulo Freire pela primeira vez em Recife, conhecê-lo somente ocorreu na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, como estudante no programa de pós-graduação em supervisão e currículo. Estudei na Universidade Federal de Pernambuco, no período de 1968 a 1971. Nessa mesma universidade, Paulo Freire estudou, atuou como professor e ousou fazer diferente. Fez diferente na universidade e por onde andarilhou. Na Universidade do Recife, hoje o UFPE, criou o Serviço de Extensão Cultural, o SEC, um verdadeiro laboratório de vivências político-pedagógicas. Criou a Rádio Universidade, hoje Rádio Paulo Freire, funcionando como rádio escola. Criou também a Revista de Cultura e Estudos Universitários, que circula com um dossiê comemorativo. Esses veículos de comunicação foram criados como equipamentos culturais com a finalidade da aproximação universidade e sociedade. Sofreram interrupção, mudanças de rumos, mas retornaram à sua função primeira e estão em plena atividade. Tudo isso conheci depois do meu encontro com Paulo Freire em 1982, lendo, estudando, às vezes escutando, mas sempre mobilizada pela curiosidade, a escuta e a reflexão. Sigo estudando a sua obra, estimulando gente a lê-lo e ouvindo sobre leituras dos seus livros e sobre o autor. Sigo revendo e redescobrindo Paulo Freire sempre. Sigo revendo e redescobrindo Paulo Freire sempre. Hoje tenho ampliado minha curiosidade sobre o tempo Recife, tempo fundante, como Paulo Freire denominou em sua obra. Vejo o tempo fundante como um período ainda pouco explorado. Por isso, neste seminário, nos demos como tarefa acadêmica, como trabalho coletivo na Cátedra Paulo Freire da UFPE, investigar esse tempo fundante. Não conheci Paulo Freire na UFPE, nem tampouco escutei falar sobre ele na nossa universidade, no meu tempo de estudante. Durante minha formação inicial, Paulo Freire foi interditado, foi proibido. Passei minha fase de estudante, de graduação em pedagogia e início da minha carreira profissional sem escutar falar em Paulo Freire, embora tenha sido aluna de seus contemporâneos. Entre eles estava o professor Paulo Rosas, amigo de Paulo Freire. Ambos gozavam de uma grande amizade que extrapolava a convivência acadêmica, estendendo-se para o domínio da vida privada. Foi Paulo Freire que me aproximou de Paulo Rosas, me permitindo viver uma bela amizade. Foi junto com Paulo Rosas, Argentina e Agostinho Rosas
e outros professores que criamos o Centro Paulo Freire Estudos e Pesquisas, para dar continuidade ao sonho de sociedade e de educação de Paulo Freire. Meu encontro com Paulo Freire, com suas ideias e práticas, vai ocorrer como relação docente-discente em março de 1982, na PUC São Paulo, quando iniciava o curso de mestrado. Ali começava com ele uma longa caminhada que se constituiu em uma sólida amizade. A aproximação acadêmica evoluiu e me aproximou do seu mundo privado, levando-me à sua casa, onde ele me recebia para as sessões de estudos e de orientação. Esta recepção em sua casa oportunizou conhecer a querida professora Elza Freire, Dona Elza, sua primeira mulher muito interessante, intelectual que reunia conhecimento, afeto e firmeza. Inicialmente, como estudante, a aproximação foi mediada pelos seminários. Tratando-se de Paulo Freire, o seminário consistia em uma prática educativa, temática, que ganhava corpo com as questões trazidas pelas estudantes. Trabalhávamos em uma sala, em um grande círculo, compostas por estudantes de diversas áreas do conhecimento e de todas as regiões do Brasil. Eram sessões de leituras, sínteses e discussões muito concorridas, ocasiões em que desfilavam questões e experiências diversas da realidade brasileira e internacional. No seminário, primeiro encontro, nos apresentávamos. Lembro, na ocasião, a expressão do rosto do professor Paulo Freire, surpresa e alegria, quando me apresentei sendo de Recife. Eu não imaginava como o Recife era importante e presente em Paulo Freire. Inclusive, não conhecia ainda a poesia Recife Sempre. Terminei de falar e ele imediatamente me perguntou: "És de Recife?" Parecia querer estar certo, muito certo do que acabava de ouvir. Mal reafirmei: "Sim, de Recife." E ele já perguntava: "Como está o Recife? Fala para este grupo como é o Recife." Ele tinha presente os cheiros e os sabores do Recife, a geografia da saudade. Fui com ele aprendendo essa geografia, configurada como lugares, gentes e gastronomia. A partir daquele dia, nos dias de seminários, passamos a tomar o cafezinho, a fazer a caminhada da PUC à Rua Homem de Melo, e no final do semestre íamos a um barzinho ao lado da PUC. Também não deixei de presenteá-lo com um bolo de rolo, iguaria da culinária pernambucana, seu bolo favorito. Experimentei a relação docente-discente como processo de produção do conhecimento, produzido e acessado como fala, escuta, problematização e sínteses, processo que dava origem às temáticas de estudo e de avaliação. O processo de escuta-discussão das questões trazidas pelo grupo constituía o programa de estudo. Gerava pequenos textos colocados à discussão. Na ocasião, Paulo Freire colocava a sua disponibilidade de escuta atenta e rigor. A disciplina intelectual estava no exercício da fala-escuta, na argumentação e na composição dos referenciais para estudos das temáticas e discussão coletiva. Vivi o círculo de cultura, a pesquisa participante e os processos de investigação temática, a educação problematizadora. A relação docente-discente foi ampliada e prolongada para a relação orientador-orientanda. As sessões de estudos, de orientação, partiam sempre de um texto elaborado por mim. Líamos juntos, discutíamos e fazíamos o plano de trabalho, inclusive com referências para leituras ou releituras.
Trabalhávamos não menos de 4 horas por jornada. O almoço fazia parte da programação. A orientação era antes do almoço ou depois do almoço, mas almoçar juntos fazia parte do programa de trabalho, da dimensão afetiva. Esses momentos foram de significância intelectual e afetiva, de modo indissociável. Esse é Paulo Freire, professor, orientador, amigo, que tive a oportunidade de conviver e de aprender sobre o cuidado, a solidariedade e a amorosidade para com o outro. Oportunidade de aprender pelo testemunho que ser professor, professora não se enquadra nos limites de uma área do conhecimento, de um semestre, de um ano letivo ou de uma sala de aula. Orientar não é emprestar o nome. Ser professor é uma forma de estar no mundo e de se relacionar com estudantes em diferentes contextos de vida. Ser professor, professora é gostar de gente, é partilhar conhecimento, vida e afeto. Na condição de aluna, vivenciei coerência, rigorosidade, amorosidade, diálogo, instituintes da pessoa docente, pessoa orientador, princípios presentes na obra, vida e gestos de Paulo Freire. O testemunho da presença desses princípios na relação docente e discente esteve na sua disponibilidade para me acompanhar em uma escola pública na periferia do Recife, onde conduzia uma pesquisa participante. Esteve também presente quando me exerci secretária de Educação do município do Cabo de Santo Agostinho. Do mesmo modo, quando esteve conosco desta feita na Secretaria de Educação de Olinda, acompanhando João Francisco de Souza e a mim, quando da gestão de Germano Coelho na Prefeitura de Olinda. Ao atravessar o Atlântico, para cumprir a agenda da Unesco em Paris, não deixou de reservar tempo para uma visita amiga e para procurar informações e acompanhar meus estudos doutorais. Nessa ocasião, eu reunia um grupo de brasileiros no meu pequeno apartamento para um papo descontraído e para ouvirmos sobre o Brasil. Paulo Freire, solidário, andarilho, distribuindo saberes, alegria. Paulo Freire, um testemunho ético, de humanização. Da relação acadêmica que teve início em 1982, nasceu uma bela amizade que durou até a sua permanência no planeta Terra. Hoje, a amizade ganhou forma de compromisso político-pedagógico. A Cátedra Paulo Freire, da UFPE, criada por nossa iniciativa e por mim coordenada, é uma expressão desse compromisso. Paulo Freire é, para mim, uma referência humana, ética, estética, acadêmica, profissional e pessoal. Sou muito grata à vida pelo encontro.